Bom, então a gente vai agora falar sobre o nosso segundo chakra. Vamos trazer as características deles, tá? Dele. O nosso segundo chakra é conhecido como chakra sexual ou sacral, e o nome dele em sânscrito é Svadhisthana, né? Onde Sva significa o próprio, tá? E Adhisthana, a base, o fundamento. Então, a tradução desse nome significa a própria base, o próprio fundamento, o seu próprio lugar. Esse chakra ele está localizado mais ou menos 4 dedos abaixo do nosso umbigo, e ele está relacionado às nossas gônadas, às nossas glândulas sexuais, né? As gônadas nos homens, os ovários nas mulheres, e ele representa a fonte da nossa força sexual. Na tradição védica, ele possui 6 pétalas da flor de lótus, né? Que normalmente são representadas pela cor laranja ou açafrão. Essa cor, ela simboliza, dentro da tradição védica, né, um estado elevado de consciência, de sabedoria, mas o laranja também é uma cor que está associado à diversão, à alegria, né, ao prazer. A principal função do Svadhisthana Chakra é a função da reprodução, da continuidade da vida. O chakra sacral, ele está associado às nossas emoções, aos nossos relacionamentos, ele governa a nossa sexualidade, a nossa criatividade, a nossa capacidade de aproveitar a vida. Então, ele está relacionado à nossa capacidade de atrair recursos para a nossa vida, né? De todos os tipos, em todos os âmbitos, tá? Ele está muito associado à energia feminina, uma energia receptiva, uma energia yin, tá? Ele está associado à lua, ao feminino, à sexualidade, ao magnetismo. Também faz referência e se associa à gravidez, à procriação, à maternidade, à criação. Tá? Ele está muito relacionado à nossa criatividade, mas a nossa capacidade de criar de infinitas maneiras, né? Sejam projetos pessoais, sejam filhos, sejam projetos profissionais. Esse chakra, quando ele está em equilíbrio, né? Ele vai controlar, aliás, ele de qualquer forma, ele vai controlar a nossa saúde física, né? A nossa vitalidade junto com o terceiro chakra, mas ele é o responsável por distribuir energia vital, por distribuir prana. Portanto, ele é indiretamente também responsável pelo nosso sistema imunológico, tá? Por manter o nosso corpo físico ativo e em movimento, tá? Ele está associado ao elemento água. E quando a gente pensa, né, nesse elemento água, a gente pensa que a água está relacionada à maleabilidade, à flexibilidade, à fluidez. Esse chakra também está relacionado com a nossa reprodução, com o líquido amniótico, dentro dos nossos úteros, mas ele está associado também com o controle dos líquidos corporais, né? E também das nossas excreções, como suor, lágrima, urina. Por ele estar relacionado à lua e à água, ele tem uma forte influência nas questões emocionais. A gente precisa trazer agora, né, a lembrança de que a água tem memória e a água guarda o registro das nossas emoções, né? Então esse chakra ele está muito associado também ao prazer, ao desejo sexual, ao poder de seduzir e atrair, né? A sensualidade, ao amor próprio, à autoestima, a nossa capacidade de se relacionar com a gente mesmo e de se relacionar com o outro, a busca do prazer e da satisfação em vários níveis da nossa vida, tá? Quando esse chakra está em equilíbrio, o maior convite que ele nos faz é esse convite ao prazer, né? A aproveitar a vida, ao deleite, né? Então ele favorece os nossos relacionamentos, a nossa amizade, a nossa autoestima, a alegria, o entusiasmo, a criatividade, né? A capacidade, ele também fala muito das nossas trocas, então da nossa capacidade de receber e dar amor, né? Como é que a gente leva isso em equilíbrio? Como é que a gente
consegue ser amável e se sentir amada também. Ele traz pra gente, uma capacidade da gente absorver melhor as nossas sensações, aproveitar os prazeres da vida, da simplicidade. Ele estimula o funcionamento dos outros chakras. Ele é um chakra que também, junto com o primeiro chakra, ele favorece muito a nossa abundância. Aqui eu tô falando de abundância em todos os aspectos, né? Ele também está associado com todas as nossas percepções sensoriais, né? Por tudo aquilo que entra pelos nossos órgãos dos sentidos, pela nossa diversão. Quando esse chakra tá aberto, né, ele nos ajuda a atrair boas ideias, ele desperta na gente a nossa expressão mais criativa, ele estimula a nossa imaginação, ele ajuda a gente a magnetizar pessoas que estão na mesma vibração que a gente. Então ele é um chakra bastante interessante para você abrir se você estiver procurando uma alma gêmea ou enfim, quiser se envolver sexualmente com alguém, tá? Ele ensina muito pra gente, ele fala muito dessa dinâmica que a gente tem entre gostar e não gostar, entre a gente poder escolher quem a gente quer do nosso lado, né? Essas escolhas de, olha, essa pessoa eu quero do meu lado, mas essa pessoa não. Essa situação eu quero para mim, mas essa situação não. Quando esse chakra está em desequilíbrio, ele vai causar desânimo, sensação de impotência, inclusive a impotência sexual, né? Ele vai trazer baixa autoestima, vai trazer problemas de relacionamentos. Ele também é o responsável pelas nossas emoções viscerais, tá? Como a raiva, como a agressividade, né? Aquelas emoções que a gente tem no momento do choque, do trauma, né? Mas ele também está muito associado à culpa, ao ressentimento, né? A sensação de rejeição, aos ciúmes. Aqui ele fala também um pouco sobre o nosso desejo de possuir, né? Da nossa baixa autoestima, diminuição da alegria, da criatividade. Ele começa a mostrar para a gente um desequilíbrio aí em alguns aspectos e trazendo uma propensão ao vício, principalmente ao vício da gula, porque o órgão do sentido relacionado a ele é o paladar, né? Então, tudo aquilo que entra aqui pelo paladar está muito relacionado a ele, e ao sexo também, tá? O sexto chakra, ele também vai falar muito sobre essas questões de vício. Ele em desequilíbrio, ele traz muito de um aspecto assim, arquétipico, né, do Marte, cheio de sofrimento, de vitimismo, incapaz de fazer mudanças, né, que vive ali emaranhado, preso nos relacionamentos e abre mão de si mesmo. No nosso corpo físico, ele vai trazer pra gente, assim, quando ele tá em desequilíbrio, uma falta de flexibilidade, disfunções no aparelho reprodutor, problemas no colo do útero, de endometriose, cistos, desordens menstruais, cólicas menstruais, questões de infertilidade, problemas de próstata, impotência, apendicite, perda de apetite também, aumento de peso, né, por essa questão do paladar também vai estar muito relacionado a ele, perda do desejo sexual, né, dessa libido, do nosso tesão de viver, da nossa vontade de viver. E como ele ainda está muito associado a guardar os nossos sentimentos, né, ele está associado a esse elemento água, quando a gente guarda os nossos sentimentos, a gente retém a água no nosso corpo físico. Então ele vai causar inchaço, sensações de estufamento. Nas mulheres, muitas vezes ele é o responsável também, o desequilíbrio nesse chakra é o responsável pela famosa celulites, né? Tudo isso está associado quando ele está em desequilíbrio. O que mais bloqueia esse chakra são as questões da culpa, as questões de abuso,
abuso em todos os sentidos, né, abuso moral, abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, né, e quando ele traz pra gente essa como dádiva essa capacidade do prazer, de deleitar a vida, de aproveitar, né. A fase dele que ele é ativado, né, é dos 6 meses de idade aos 2 anos. Então, nesse momento, a criança, né, dos 6 meses aos 2 anos de idade, ela está captando muito qual é a dinâmica emocional dos cuidadores dela, né. Como é que as pessoas ao lado dela lidam com as emoções e com os órgãos dos sentidos. Então, como é que isso acontece ali dentro do universo dela, né? O olhar, o toque, o paladar, as sensações, as emoções, como é que as pessoas ali falam sobre isso. Então, quando essa criança nessa faixa etária, ela ouve coisas do tipo: "Ah, para de chorar, você é sensível demais, isso não é para tanto, você está fazendo drama", ou você não pode demonstrar raiva, você não pode demonstrar, você tem que fazer de conta que você está feliz. Esse tipo de coisa vai fazendo com que esse chakra comece a ficar bloqueado, tá? E isso vai mais tarde refletir na vida dessa criança. Então, esses foram alguns dos aspectos do nosso segundo chakra, do Svadhisthana Chakra, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre formas de equilibrar, de harmonizar esse chakra.